E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, Abençoe e mostre a sua e face. te dê sua paz. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou. O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, eu percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor vai durar pra sempre da gente, depende a escolha, a intenção é seguir em frente. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar
pra sempre. A gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir. Ed e Larissa. Sábado, 8 de março de 2025. Vocês agora, mais do que nunca, diante de tantas testemunhas, vocês estão literalmente enlaçados. A Bíblia tem um conceito sobre casamento. Um conceito esse que não é novo. E ela mesmo chega a mostrar que, como se Adão e Eva tiveram a graça de ter Deus realizando o matrimônio. E de lá para cá, vem se repetindo esse momento. E assim, em nome de Deus, eu inicio essa cerimônia religiosa e quero ler um texto que está justamente no livro onde fala sobre o primeiro casamento registrado, que é em Gênesis capítulo 2. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. No nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou
uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O casamento, como eu disse, na história judaico-cristã, ele tem como que uma crescente. Ao longo da história, Deus vai revelando tudo que é necessário para que tenhamos um casamento bem sucedido. E se nós considerarmos que a Bíblia, desde o início ao fim, ela durou mais ou menos 1500 anos para que todos os livros estivessem ao nosso alcance, por um bom tempo a humanidade teve que, de alguma forma, viver numa plena dependência de Deus para que a compreensão da relação fosse mais aguçada. Mas nós que vivemos no século XXI, nós temos um privilégio de que, por mais que muitas pessoas chegam a dizer que, seja para criar filhos, seja para o casamento, não existe um manual, a resposta de Deus para a humanidade não é que não exista, é que, de fato, o ser humano não tem hábito de ler manuais. A Bíblia Sagrada é um manual para o casamento judaico-cristão. E nós, cristãos, temos uma base que, como eu já disse, ela não é nova. E, assim, o texto bíblico tem lições. Lições para que um casal, nessa jornada, possa lidar com tudo que, de alguma forma, acontecerá. Porque o casamento, na verdade, é um chamado ao amadurecimento. E amadurecer não é um processo simples. É natural, mas não é simples. E, já que não é simples, nós precisamos, diante daquilo que seria o percurso de todo casamento, nós precisamos estar atento à forma como Deus lidar com os casais. E quando nós lemos esse texto, Deus vai falar para o homem o que é a mulher. Assim também, Deus acaba dizendo à mulher o que é o homem. Por quê? Porque primeiro, ambos têm uma constituição totalmente diferente. Por isso que é necessário o casamento, para que duas pessoas diferentes se unam em matrimônio. E assim, o texto sagrado começa dizendo que a mulher é uma auxiliadora idônea. Na língua portuguesa, essas palavras elas têm um sentido muito simples quando nós comparamos ao hebraico, que é o texto original de Gênesis. E quando nós lemos toda a Bíblia, nós vamos perceber que somente duas pessoas na Bíblia foi classificado como auxiliador idôneo. Olha só, apenas a mulher para com o marido e Deus para com a humanidade. Então, a mulher para o marido, ela é uma auxiliadora que tem, então, idoneidade. Por quê? Porque ela vive com ele. A idoneidade é quando nós vivemos com uma pessoa e, por viver com uma pessoa, nós podemos falar dela.
Isso implica em conhecer a pessoa de quem nós vamos falar. E a Bíblia fala que, além da mulher para com o marido, Deus é o auxiliador idôneo do homem. E quando nós olhamos para essa verdade, é interessante porque Deus, ele se coloca como aquele que vai auxiliar a humanidade, os seres humanos, e ele empresta essa palavra para a mulher, onde ele vai dizer que ela vai ser auxiliadora do homem. E o auxílio é algo essencial numa relação. Os casamentos que fracassam, muitas das vezes é porque falta auxílio, e nesse caso é de ambas as partes. Mas aqui existe um ponto: a mulher, como auxiliadora idônea, ela é um complemento. Nenhum homem é completo sem que tenha uma mulher. Nenhum. E assim, esse complemento, a Bíblia diz que a mulher é a correspondente, é aquela que corresponde. E quando as palavras vão assim, quando os sinônimos vão aumentando, nós também vamos percebendo o peso do que verdadeiramente é um casamento. Peso esse que, uma vez que ele caminha dentro de um princípio, ele será, em meio a todas as turbulências, sim, um casamento bem sucedido. E para ser bem sucedido, tem que haver correspondência, tem que encarar o fato de que a mulher complementa o homem. Por que isso? Primeiro, Deus foi quem viu que não era bom que o homem estivesse só. Não foi uma percepção de anjos, foi uma percepção divina. E a percepção divina, ela é um princípio. Ou seja, quando Deus fala que algo é bom, é porque é bom de fato. E assim, não é bom que o homem esteja só. Foi a percepção que Deus teve. E ele não só teve a percepção, mas ele providenciou como resolver isso. E mais, uma vez que ele percebeu, ele disse: eu farei uma auxiliadora. E nós vivemos num contexto onde as pessoas não querem mais auxílio. E quando eu digo auxílio, eu me refiro ao auxílio divino. Porque Deus é o nosso auxílio, como a Bíblia fala várias vezes. O Senhor é o meu refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. E assim sendo, Deus se apresenta como auxílio do homem. Mas a mulher, Deus faz para que ela seja a auxiliadora, assim, do homem. E a Bíblia diz que Deus tomou uma das costelas. O termo original, a palavra lá é: e Deus tomou um dos lados do homem, para ficar evidente que a mulher não foi criada, primeiro, para estar atrás do homem. Assim também, ela não foi criada para estar à frente do homem. A mulher foi criada para estar ao lado. E é ao lado que o casal começa a crescer em todos os sentidos. E eu venho percebendo nesses últimos 25 anos que todos os casamentos que de alguma forma fracassaram, o homem entrou numa espiral de decadência, porque o homem perdeu a auxiliadora. E a pior coisa que pode haver é quando o homem perde o auxílio. Ou seja, a mulher foi criada para ficar ao lado do homem, e ao estar ao lado, ela corresponde, ela verdadeiramente complementa. Então, não é apenas um termo de que o Senhor tirou da costela, o Senhor tirou do lado para que a mulher permaneça ao lado do homem. Esse é o princípio. E assim, a Bíblia diz que
quando o Senhor apresentou a Adão Eva, depois que ele havia dado nome a todos os animais, ele teve também a percepção de que algo extraordinário havia acontecido após o sono profundo. E aí ele diz: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, Adão teve a percepção de que, de fato, agora havia alguém no jardim que correspondia a ele. E assim a revelação bíblica foi crescendo, mostrando que para que um casamento de fato vá bem, é necessário que, depois desse entendimento de que a mulher é uma auxiliadora, é necessário que os pais, seja do noivo ou da noiva, entenda qual é o papel também após o casamento. Porque os pais continuarão tendo o papel, só que a compreensão dos pais tem que ser qual? O maior papel no casamento para com o casal não é o papel dos pais, e sim o papel de Deus. Deus é a pessoa verdadeiramente que tem a idoneidade perfeita, plena, para lidar com as questões dos casais. E assim, a Bíblia fala que quando o homem ou a mulher decide se casar, o princípio é que tem que ter um desligamento. E esse desligamento, primeiro, ele é geográfico. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Ou seja, tem que deixar. E esse deixar é uma demonstração de que todo casal precisa viver verdadeiramente como casal. E viver como casal é não ter a interferência dos pais, seja do marido ou da esposa. E nós vivemos num contexto onde isso precisa ser dito. Por quê? Porque os pais têm um papel sim dado por Deus, mas o papel dos pais não pode exceder o papel de Deus. Essa é a questão. Os pais não deixam de auxiliar, de orientar e de muitas vezes até consolar, mas os pais perdem um papel que seria como se fosse um papel político. Ou seja, Deus tem a solução para as questões do casal. E os pais precisam entender que o desligamento geográfico é para que os dois se percebam que agora não tem nem o papai e nem a mamãe tão perto como deveria. E assim, se tem um desligamento geográfico, tem que ter um desligamento sentimental. Tanto a noiva quanto o noivo não pode, numa turbulência no casamento, clamar pela ajuda dos pais. Nós devemos e temos que clamar pela ajuda de Deus, porque Deus é a autoridade para lidar com os reclames do relacionamento. E assim, o desligamento sentimental é importantíssimo. Por quê? Porque ele é uma forma de tanto o homem quanto a mulher crescer, entender que eles têm capacidade intelectual, sentimental, emocional para também lidar com os problemas da relação. Porque todos que são casados aqui sabem muito bem, tem problema na relação. E se tem problema na relação, é porque também tem solução na relação. E a solução precisa ter o dedo de Deus. E todas as vezes que os pais interferem sentimentalmente, prejudica o atuar de Deus no casamento. Então, as mães que aqui são,
E os pais, que são apenas dois homens e 2 mulheres, os pais e as mães, entendam uma coisa, olhando para uma que está ali e a outra que está aqui. Vocês têm um papel na relação dos seus filhos, mas esse papel não pode exceder o papel de Deus. Deus é a figura central e Ele é que vai verdadeiramente levar o casal ao crescimento. E assim, o desligamento sentimental é aquele desligamento onde as questões agora são resolvidas não chorando para a mãe ou para o pai, mas pode até chorar com a mãe e com o pai, mas nós temos que chorar para Deus. Deus é que tem a solução verdadeira para que o relacionamento, o casamento perpetue. E o último desligamento é o desligamento literalmente emocional. Sentimento não é emoção, assim como emoção não é sentimento. E tem que haver o desligamento emocional, porque é daí que o casal vai perceber que agora tem que ter alguém conduzindo as emoções da relação. Porque o que são as emoções? As emoções são as expressões que nós temos em relação à nossa realidade. Então, o casal, diante da realidade, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E, para que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções, é preciso que nós, como eu já disse, antes de ir aos pais, nós vamos a Deus. Podemos ir aos pais? Podemos. Mas antes de tudo, Deus tem que ser o ser imediato quando alguma coisa desagradável acontece. É isso que a Bíblia traz como princípio. E isso é que faz com que os casais perpetuem. Nós, assim, caminhando para o fim, Jesus, Ele trouxe ao casamento algo que fez todo um sentido do que nós precisamos. E eu quero ler esse texto, são ditos por Jesus, e que ele vai de alguma forma nortear o que eu chamei aqui hoje de conceito. O casamento, ele é mais do que uma união, ele é um conceito, segundo Jesus. E nós precisamos aprender a lidar com os conceitos. E assim, eu quero ler um texto em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 6. Primeiro ele diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando Jesus fez essa declaração, ele teve que lidar com algumas questões, porque as pessoas começaram a perguntar a Jesus algo, e ao perguntar, ele traz a pergunta das pessoas e a resposta de Deus. O versículo 10 diz assim, Mateus 19, 10: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Ou seja, Jesus falou sobre a seriedade do casamento, e os próprios discípulos chegaram e falaram: então não convém casar, não é conveniente. E Jesus, mais uma vez, ele traz o casamento para o princípio. E o princípio é justamente para mostrar
que ninguém casa por conveniência. É como a amizade. Nós ouvimos essa semana com a minha esposa que a amizade que nasce na conveniência não presta para nada. Porque a amizade na conveniência é uma amizade com interesse. E aí não é amizade. E assim, Jesus quer mostrar que o casamento não é conveniência. O casamento é um conceito, e conceito esse que nem todos recebem. Nem todo mundo está apto. Nem todo mundo está pronto. Por que o casamento é um conceito? É porque o casamento realmente divino, para funcionar, precisará ter a orientação divina. Por isso que Jesus fala, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. E aqui, Ed e Laís estão confirmando que eles, ou a eles, foi dado esse conceito. E o casamento, então, ele é um privilégio. Deus concede, primeiro para o homem, um bom objetivo, para que ele não viva só. E segundo, para que a mulher seja a auxiliadora que realmente corresponda, que tenha idoneidade. E idoneidade é para poder falar e o homem ter que ouvir, porque sabe que ali está alguém que se comprometeu com ele. Por isso que não envolve conveniência, porque agora na relação ambos precisarão ter o princípio como fundamental. E o princípio é que Deus nos dá um conceito, e esse conceito irá funcionar na medida em que o casal literalmente entenda que Deus é o ser principal da relação, e a relação crescerá justamente na medida em que o casal viva como se Deus de fato é o que pode orientar sem errar, porque Deus será o único que orientará o casal sem cometer um erro para com o casal. Amém? E assim, nesse momento nós teremos a entrada das alianças. E assim, nós vamos abençoar o casal através da representação da aliança. E nesse momento, eu gostaria de fazer pedido a todos que atenção, que nos acompanhem nessa oração. Você que é cristão, que aqui está essa noite, que você possa também, onde você está, pedir a Deus que abençoe esse casal. Senhor, nós estamos na Tua presença, não apenas na presença dos homens, dos ricos. Nós estamos na Tua presença, e na Tua presença
nós oramos, pedindo ao Senhor que derrame a tua bênção sobre Ed e Laís, que hoje estão oficializando essa cerimônia religiosa. E que assim o Senhor possa, em nome de Jesus, estar ministrando sobre a vida deles em toda a jornada. E assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em toda a história da humanidade, toda a sociedade que realmente prosperou, ela só prosperou por conta das alianças. E toda a sociedade que ruiu foi por causa da quebra de aliança. E assim, a aliança ela tem um símbolo que estende a todas as áreas. E nós que estamos aqui hoje também estamos por conta de uma aliança. E a própria Bíblia fala, o próprio Jesus diz que ele estava fazendo com o seu povo uma nova aliança no seu sangue. E essa aliança vem perpetuando nos últimos 2000 anos. E assim, também no casamento. As alianças é justamente para simbolizar o fato de que o casal está literalmente unido. E como alguém já disse, quando você olha para uma aliança, você não encontrará nem o começo e nem o fim. E é justamente para mostrar que ali é algo que tem uma importância de que para o casal eles também devem olhar para a relação como algo que irá até o fim, porque foi justamente uma aliança. E a aliança nós vemos como compromisso. Isso é um símbolo da aliança. Ed Ferraz, infelizmente da aliança até aqui. Me lembro quando você começou a frequentar em casa, já viu de você. Fui questionado por minha mãe se não tinha vontade de casar, sem pensar duas vezes. Você disse que não. Então eu falei baixinho, por enquanto. Na minha cabeça eu pensava, vai namorar comigo sim, se reclamar, vai casar também. Foram quase 2 meses de conversas e caminhadas. Lembra daquele dia na cachoeira? Eu queria arrebentada na água de vergonha, mas mantive a postura de durona e que não ligava para nada. Entre uma visita e outra, uma caminhada e outra, estava eu mais uma centenas de vezes brigando com Deus, sempre questionando: por que eu peço sua não me dá? Só a face de mim. Eu só queria um marido, uma casinha branca no pedaço e filhos. Porém, nada dava certo. Foi aí que, após 2 longos meses, tudo começou a fluir e eu entendi que é tudo no tempo dele e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Escutei diversas vezes de várias pessoas que vocês não vão dar certo, ele é crente e você gosta de fato, vai ter que mudar a sua vida. O que eles não sabiam é que é exatamente isso que eu buscava. Eu já não queria mais alimentar o vazio que eu sentia com noites mal dormidas e dias de ressaca. A felicidade era momentânea. Em seguida, eu dormia no deserto. Já cansado de andar nesse deserto, eu encontrei um oásis chamado Ed Ferraz. E me tirou de lá e me aproximou de Deus. A partir daí, minha admiração por você só aumenta a cada dia.
Desconheço um coração tão lindo e bondoso como o seu. É emocionante te ver chorar ao falar do amor e do lado de Deus. Você é muito mais do que o bem do dia. Obrigada, Deus. Agradeço aos seus pais por terem te conduzido sempre no caminho da fé. A sua mãe, principalmente por conta desse sentido. Lucimar, obrigada pelo filho maravilhoso. Prometo cuidar muito bem do seu chorãozinho, com todo o amor que há em mim. Obrigada por me amar, me aceitar e conhecer o meu coração e minha essência verdadeiramente. Prometo ser a melhor esposa do mundo. Te amarei e cuidarei na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e no trabalho, porque na pobreza não dá, e em todos os dias da minha vida. Eu te amo. Não sei exatamente como começou, mas certo dia nós simplesmente começamos a conversar por horas e horas, trocávamos várias histórias, umas alegres e outras daquelas que a gente sempre chora. E no final nós vimos sobre duas crianças boas, tudo tão bom, tão tenso, a sua maravilhosa companhia. Até passei a fazer aquilo que o secretário odeia, a caminhada. Nós falávamos de tudo por horas, e por vezes ocupamos nosso tempo assim. E eu sempre deixando bem claro que tudo era apenas amizade. E quando questionava sobre vontade de casamento, eu dizia, eu não tenho vontade. Enquanto isso, na boca do povo já passava de amizade. Nós éramos namorados para toda a cidade. Mas um dia depois de muitos outros, nos afastamos por um final de semana. E senti tanto sua falta. Que os dias demoraram tanto para passar, parecia eternidade só uma vez. Mas foi bom, foi ótimo. Tanto que mudei meus pensamentos. Foi a mudança de rotação naquele meu mundo tão sem graça. Foi a troca da velha música repetitiva e chata que eu falava que eu queria me casar. Tons, cores e visão para alguém que estava certo. Então, começamos a namorar. Cristo é o centro desse nosso encontro. Ele tem transformado nossas vidas ao seu modo, sem a presença dos homens e por cuidado de Deus zeloso com suas vontades. Nós temos experimentado tudo isso. Cristo abriu os meus olhos para contemplar sua beleza todos os dias. Ele trouxe você não para o meu mundo, mas para a nova terra que ele tem feito diariamente para nós. Cristo me trouxe uma companheira, amiga, teimosa, risonha, sonhadora, e lutar ao meu lado com o objetivo de formação da nossa família. Você me faça bem, sinto sua falta quando some por algum tempo e logo chega te procurando e gritando: olá, cadê você? Amo espiar o que você está comendo, nem que seja sua comida da dieta. Sei que fica brava com minhas pirraças, mas gosto de apagar seus cabelos até você dormir. E nem vê a hora que fui embora. E tomo banho todos os dias para te ver como se estivesse vindo hoje para nossa casa mesmo. Então, diante de tudo que ocorreu e nos trouxe até aqui, diante de nossos convidados, eu prometo te amar e te respeitar. Todos os dias da minha vida. Eu prometo ser
ser seu ponto seguro, seu melhor amigo e seu eterno companheiro. Prometo fazer feliz, te apoiei em seus sonhos. Que nossa união seja abençoada, muito amor, respeito, felicidade, felicidade. Que juntos possamos construir uma vida repleta de momentos inesquecíveis e realizar todos os nossos sonhos. Que a nossa casa seja um lugar de paz, abrigo, compromisso e que nunca deixemos de lado aquele que nos uniu. Cristo, te amo, mais uma vez palavras para expressar. E agora nós caminhamos para o final. Eu gostaria que vocês continuassem assim, segurando um ao outro. E assim como já foram ditos nos fotos, eu, Getúlio Rodrigues, pastor da primeira igreja batista aqui em Bandeira, com o poder que me foi otorgado por Deus como ministro do Evangelho, eu vos declaro casados. Pode beijar a noiva. Manabe
dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how.
pra gente se conhecer. Não tinha casa, fazenda nem direito. Pedi pra seu pai pra casar com você. Ele falou que você tava batendo. Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro. Vem amor, vem pro seu vaqueiro, que é pra gente fazer. Oi, gente, boa noite a todos. Que festa maravilhosa, né, gente? E a partir de agora a gente vai fazer algo prático, tá bom? A nossa noiva vai jogar um buquê. Ou seja, cadê as nossas solteiras de plantão aqui à frente? Por favor, vamos? Summer love. We fall.